Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Saúde Ativa, o programa que fala sobre a sua saúde. Claro, um tema importantíssimo, né? Falar sobre saúde é sempre vital, afinal, vidas são salvas quando a gente trata de determinados assuntos, quando a gente quebra paradigmas, quando a gente quebra barreiras para falar sobre o que é mais importante nessa vida, que, claro, é a nossa saúde. O Saúde Ativa vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 9 horas da noite, com temas extremamente importantes. E hoje, para falar de um tema não menos importante, muito pelo contrário, um tema polêmico, que vem, inclusive, causando dúvidas, questionamentos em muita gente, que é o tal do novo coronavírus. Pois é, desde o mês de dezembro, né, essa epidemia começou a se espalhar na China e agora chega ao Brasil também, 2 casos confirmados já aqui no Brasil, casos inclusive suspeitos também no estado da Paraíba. Isso vem preocupando muita gente. Mas até que ponto é importante falar sobre preocupação e até que ponto é importante falar também sobre tranquilidade, sobre uma certa calmaria nesse aspecto? Vamos falar sobre prevenção, sobre cuidados, enfim. E para isso estamos aqui nos estúdios agora com o Dr. Carlos Diego. Ele é otorrinolaringologista, inclusive atende lá na clínica Doutor Na Hora. Para quem não sabe, a Doutor Na Hora atende em 2 pontos aqui na cidade de Campina Grande, pontos bem centrais, lá na Praça da Bandeira, também no ponto Sem Réis, lá no bairro da Conceição. Enfim, justamente trazendo uma proposta diferente. Consultas acessíveis, preços muito praticáveis e sem contar também com uma mega estrutura, profissionais de altíssimo gabarito. Um deles é o Dr. Carlos Diego, que está aqui nessa noite comigo. Muito boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite. Pois é, vamos tratar então sobre esse tema polêmico, né, doutor? Acho que muita gente, inclusive no seu consultório, deve ter se questionado, perguntado a respeito do tal do novo coronavírus. Inclusive informações mais recentes dão conta de que esse vírus, ele se modifica, assim como outros vírus também, né? Os vírus, eles têm um potencial de se modificar muito grande. Fala um pouquinho pra gente, de forma mais conceitual, que tipo de vírus é esse? O coronavírus, a família coronavírus, tem uma série de subtipos, de subfamílias que desencadeiam doenças tanto no ser humano quanto nos animais, né? A família em questão que a gente está falando, o coronavírus, mais especificamente o beta-coronavírus, que é esse que está novo, agora em dezembro de 2019, ele começou em Wuhan, na China, né? Ele tem uma capacidade, como o vírus da gripe, de sempre ser mutável. Ele tem uma codificação genética que ele pode sofrer uma mutação. Não é uma mutação que ocorre com tanta rapidez, não é... Eu estou contaminado e o vírus que vai contaminar a pessoa próxima a mim, ele já está mutado. Não é uma mutação assim. É semelhante ao vírus da gripe. O vírus da gripe, muitas vezes, a gente sempre está se vacinando contra o vírus da gripe, porque a gripe por exemplo, de um hemisfério, às vezes é diferente da do outro hemisfério, do norte e sul. E aí nós pegamos essa mutação, fazemos as vacinas e nos vacinamos para ficar prevenidos do vírus da gripe que acometeu o hemisfério oposto, por exemplo. Não diferente, o beta-coronavírus é assim, ele tem essa capacidade. Historicamente, já é um vírus conhecido, né? Existem dois subtipos, duas espécies dele, que já acometeu tanto no Oriente Médio quanto na Europa, que são, um deles é chamado inclusive do Oriente Médio e outro é da síndrome respiratória aguda, que ocorreram mais ou menos em 2003 e 2012. Então, ele é um vírus que está novo, né? Tem uma série de fatores que ainda não são conhecidos, contudo, por ter tido conhecimento de outras espécies, o cuidado que a Organização Mundial de Saúde faz é preconizado como se fosse os outros. De dezembro para cá, já tiveram bastante casos, inclusive lá na Ásia está sendo bastante estudado. Verificou-se que ele é mais fraco do que os seus irmãos, vamos dizer assim, o do Oriente Médio e o da síndrome respiratória aguda. Pois é importante falar sobre esses tipos de coronavírus e falar também que o coronavírus já existe há muito tempo, né? Então, assim, é uma espécie de família mesmo, viral. As pessoas têm uma certa noção de que é um vírus completamente novo, é algo que surgiu agora. Não, é uma mutação de fato. Os vírus têm essa peculiaridade de se modificar, né? E essas modificações causam uma certa preocupação nesse sentido. Isso, dependendo da carga genética que ele carrega dentro, o tipo de vírus ele pode ser mutável ou não. Por exemplo, um vírus do sarampo, nós
ele não é tão mutável. Então, apesar de ser extremamente transmissível, é facilmente transmissível, mas ele não é mutável. Então, quando nós já escutamos, se você é vacinado ou já teve sarampo uma vez, você está imunizado. O beta-coronavírus, como outros vírus, como o vírus da gripe, os rinovírus, enfim, tem uma série de vírus, ele tem essa capacidade de se mutar. Então, já como eu estava falando das famílias, tem o alfa-coronavírus, tem o beta-coronavírus, o gama-coronavírus, o delta-coronavírus, e cada subclasse dessa ainda tem as suas espécies. Então, a variedade de espécies virais é enorme. Então, por isso que sempre tem um ou outro que acaba se mutando e causando essa disseminação, às vezes até mundial. Pois é, a gente está conversando aqui com o Dr. Carlos Diego, ele é otorrinolaringologista e ninguém melhor, né, do que um otorrino para falar a respeito disso, porque os sintomas afetam diretamente as vias aéreas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda, o doutor vai poder explicar muito melhor, mas só adiantando que o Dr. Carlos Diego, ele atende lá na Clínica Doutor Na Hora. E para quem não sabe, a Clínica Doutor Na Hora chegou aqui na cidade de Campina Grande para facilitar essa relação entre o paciente e os profissionais, inclusive para democratizar muito mais essa questão das consultas, que são muito mais baratas, a estrutura é extremamente preparada para atender qualquer tipo de demanda, inclusive com exames também. São mais de 600 exames oferecidos pela Clínica Doutor Na Hora. A gente está falando aqui sobre um tema muito importante e que vem causando uma certa polêmica também na sociedade atual, o tal do novo coronavírus, né? Falando sobre o que é esse coronavírus. Inclusive, falar sobre o assunto é uma forma até de tranquilizar as pessoas, porque tá todo mundo muito tenso, todo mundo com muito medo e na realidade é preciso ter um certo cuidado com isso, né, doutor? A gente vai falar também sobre essas histórias das fake news, que são as notícias falsas que muita gente acaba acreditando, disseminando, espalhando por aí. Isso atrapalha muito esse processo até mesmo profilático de prevenção, isso atrapalha muito os órgãos de saúde. Mas, doutor, trocando em miúdos, quais os sintomas, afinal, desse coronavírus aqui que está se espalhando no momento? Bom, esse coronavírus, não diferente dos outros vírus de via aérea respiratória, ele se assemelha a uma gripe, né? Inclusive, muitos dos casos entre adultos jovens, né, acima de 15 anos até os 40 anos, eles são os que nós chamamos subclínicos. Então, muitos pacientes, entre aspas, responsáveis por essa disseminação muito grande, eles não se apresentam com os sintomas clássicos. Então, às vezes é uma gripe, um resfriado comum, que com o passar do tempo ele vai melhorar, né? O vírus ele tem um ciclo de vida autolimitado, então ele acaba melhorando. Contudo, ele disseminou para as pessoas que estão próximas, né? Sem saber que estava. E assim é como começa a disseminação. Então, por exemplo, o primeiro caso lá em Wuhan teve contato lá com um animal, provavelmente teve esse fator que o paciente zero, que chama, o paciente que inicia isso, ele não desencadeou os sintomas, mas foi para casa. Em casa, possivelmente, hipoteticamente, ele tem um idoso. No idoso e na criança, os sintomas são mais severos. Eles tendem a piorar os quadros que as pessoas já têm. Então, por exemplo, se um idoso que tem se é infectado pelo coronavírus, ele pode desencadear pneumopatias, pode desencadear problemas da via aérea baixa, que são muito piores do que no adulto jovem. Grande maioria, eu estava lendo recente que já passou dos 90 mil casos no mundo. Então, grande maioria desses casos são casos subclínicos. Então, um adulto jovem que viajou para as proximidades, depois retornou e num espirro, disse: não, eu estou levemente gripado, vai melhorar, e toma alguma medicação antigripal, melhora, mas em compensação ele já disseminou. Se ele teve uma reunião com 10 pessoas dentro de uma sala, ele disseminou. Se ele tossiu ou espirrou na mão, pegou na maçaneta da porta, a facilidade de transmissão é enorme. Então, por isso que é muito disseminada
essa doença. Pois é, e falando em disseminação, eu gosto muito de tratar sobre esse assunto, e falando independente da doença, independente da área da saúde, doutor, eu gosto muito de falar sobre a prevenção das informações falsas. E num momento como esse, em que muita gente está tensa, em que a epidemia está em alta, de fato, as pessoas costumam estar veiculando notícias falsas, acreditando em tudo que lê, em tudo que recebe nas redes sociais. Isso é o maior perigo. Eu estou sempre alertando aqui em todos os programas essa questão, porque a disseminação das notícias falsas atrapalha, sim, e muito, não só os tratamentos de doenças como essa, mas principalmente as medidas profiláticas, que são as medidas de prevenção, inclusive, da doença, enfim. É sempre muito importante lembrar disso. Disseminar, espalhar notícias que você não conhece é muito, mas muito perigoso, de fato. Inclusive, você pode até piorar, incitar uma situação muito pior nesse sentido, e com o coronavírus não é diferente, né? A gente recebe aí nas redes sociais milhares de informações falsas, falando sobre sintomas que nem existem. Inclusive, logo no começo mesmo, acho que no mês de janeiro para fevereiro, alguns vídeos estavam rolando nas redes sociais. Não sei se o senhor chegou a ter contato com esses vídeos. Essa época do ano é bem propícia. Bem propícia, né? Justamente por conta de dias quentes com pancadas de chuva. Então, isso faz com que os vírus que estão inativos na superfície da coisa, eles acabam ficando suspensos no ar. E a inalação disso acaba acontecendo. Classes de vírus diferentes, que são rotineiras, que sempre acontecem nessa época do ano e que são semelhantes. Os sintomas são semelhantes. Então não é porque a pessoa chegou gripada, está tossindo, está espirrando, ou teve febre, que obrigatoriamente ela está com o vírus, o maldito vírus do coronavírus. Exato. Entendeu? Então, assim, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, ela preconiza que, para que seja dado o diagnóstico clínico, é necessário que a pessoa tenha tido contato com alguém que fez uma viagem para lugar endêmico, ou a pessoa tenha tido essa própria viagem. A pessoa viajou para um lugar que está propício para disseminação. Então, os sintomas, eles aparecem e são assim, dispostos à população, mas a forma como se coloca isso pode trazer realmente um alarme que não precisa. Não é porque tal pessoa viajou para São Paulo, que tem um caso confirmado, que a pessoa está dentro lá e voltou gripada e é coronavírus. Não é também assim. Exato. E eventos sendo cancelados aqui, por exemplo, no Brasil, onde só há 2 casos confirmados, também não é para tanto. Obviamente que não vamos negligenciar as condutas de prevenção. Obviamente, isso aí não vai servir só para o coronavírus, vai servir para o H1N1, vai servir para o vírus da gripe, vai servir para todos os vírus que estão dispostos no ar. Exatamente. Inclusive, é até importante que o senhor toque nesse assunto. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai conversar muito mais, mas lembrar justamente disso, né? Não é só porque é um momento do coronavírus que a gente vai estar só pensando nesse vírus em específico. Existem milhares de outras doenças, de outros tipos de infecção que podem acontecer a qualquer momento se as pessoas se descuidarem da questão da higiene, da questão dessas medidas preventivas que são extremamente importantes e fundamentais. É claro que isso é do ser humano, é muito comum que o ser humano ele se tranquilize, que ele esmoreça muito mais nesses cuidados preventivos quando não existe uma epidemia como essa. É muito comum, né, doutor? Isso nós vemos até pela falta do conhecimento técnico das pessoas, dos pacientes. Já vimos em outras vezes. Então, por exemplo, quando o Gianecchini teve um linfoma, o câncer, e as pessoas chegavam, doutor, estou com um caroço no pescoço, é a doença de Gianecchini? Enfim, e cada um desses ciclos eles aparecem e nós temos que tranquilizar o paciente para dizer que, apesar dos sintomas serem semelhantes, as origens podem ser completamente diferentes. Então, um senhor que mora aqui no interior, que não teve contato com ninguém, que viajou para fora do país, e ele está com febre e tosse, não necessariamente, obviamente, é infinitamente difícil que ele tenha, mas ele tem que tomar os cuidados para não disseminar a doença para as outras pessoas. Exatamente. Vamos falar muito mais sobre isso daqui a pouquinho, mas só deixando aqui um telefone muito importante, que foi disponibilizado inclusive pelo Ministério da Saúde como uma forma de combater as fake news. Como eu havia falado agora há pouco, no mês de janeiro para fevereiro, muitos vídeos circularam nas redes sociais assustando muita gente, com pessoas inclusive desmaiando, tendo sintomas que não são sintomas referentes ao novo coronavírus. Enfim, essas informações falsas acabaram se espalhando e assustando, causando um alarde muito maior na situação que a gente está vivendo. O telefone para o qual você pode se reportar através do WhatsApp para tirar suas dúvidas com relação ao Ministério da Saúde é o código 61
99289-4640. 9289-4640. No próximo bloco a gente vai repetir esse telefone mais uma vez, falar mais a respeito desse serviço e muito mais sobre o novo coronavírus. A gente vai para um intervalinho breve, na volta tem muito mais Saúde Ativa. Fica por aí.